Bem-vindo, público, à 18ª videoaula da disciplina Matemática Aplicada à Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Curso disciplina ministrada pelo professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto da videoaula, eu vou interromper a exposição para ditar uma questão do Chiang, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos lá? Muito bem. Nós vimos as equações diferenciais, depois as equações adiferenças, e agora vamos entrar num tópico novo, que são sistemas de equações diferenciais ou equações adiferenças, que nós vamos chamar de equações diferenciais e equações adiferenças simultâneas. Até aqui, a análise da dinâmica da variável dependente foi feita com base em uma única equação dinâmica, equação diferencial ou equação adiferenças, envolvendo uma variável independente e apenas uma variável dependente. Agora, veremos métodos que permitem analisar o movimento dessa variável, mais de uma variável dependente, inclusive, a partir de um sistema de equações dinâmicas simultâneas. A solução de sistemas dinâmicos segue a mesma metodologia das equações individuais, quando analisamos o conjunto das soluções particulares da equação completa e o conjunto das funções complementares à solução da homogênea associada. Mas como aqui nós temos mais de uma equação, a gente não tem simplesmente um termo da solução particular e um termo associado à função complementar ou solução geral da homogênea, nós temos um conjunto de soluções particulares e um conjunto das funções complementares, que são as soluções gerais das homogêneas associadas. As soluções particulares representam os valores de equilíbrio intertemporal das variáveis dependentes. No sistema eu tenho mais de uma variável dependente, como eu disse. E as segundas, as soluções particulares, indicam as soluções gerais da equação homogênea, indicam os desvios em relação aos respectivos equilíbrios intertemporais. A estabilidade dinâmica, naturalmente, irá depender dos sinais e dos valores das raízes características. Se for o caso de equações diferenciais, vai depender do sinal. Se for no caso de equações adiferenças, vai depender do sinal e do módulo, o fato do módulo ser maior ou menor que 1, como nós vimos no caso de equações adiferenças. Muito bem, vamos comentar um pouco sobre o aparecimento de sistemas dinâmicos na análise econômica. Sistemas de equações dinâmicas descrevem um conjunto de padrões de variações interativas. Cada equação dinâmica, por si só, descreve um único padrão de variação, especialmente em se tratando de equação de ordem a partir de 2. No entanto, interessamos-nos agora por padrões de variação interativos descritos por um sistema de equações dinâmicas. A título de exemplo, assinale-se o caso de modelos econômicos multissetoriais, nos quais apresenta-se uma equação dinâmica para cada setor da economia, e se trabalha com a hipótese descritiva de que um setor interfere em ao menos um outro setor da economia. Nesse sentido, desenvolve-se o modelo dinâmico de insumo-produto, com N indústrias cujas variações nos respectivos resultados repercutem dinamicamente nas outras indústrias. Um outro exemplo que se pode citar vem do modelo de mercado de equilíbrio dinâmico geral, modelo de equilíbrio geral dinâmico, em que N mercadorias interrelacionam por ajustes de preços. Então, nós temos várias variáveis dependentes que estão associadas a diferentes setores da economia, e essas variáveis dependentes, elas afetam umas às outras, exatamente porque esses setores da economia se relacionam. Muito bem. Pode-se observar que inexistem padrões de variação interativos em modelos de um único setor. Em geral, quando se trata de um modelo de um único setor, ele pode ser descrito por uma única equação diferencial ou equação adiferenças, e quando se utiliza mais de uma equação em modelos de um único setor, é simplesmente para tentar simplificar
rebaixar a ordem da equação e facilitar o tratamento analítico. Nós veremos isso na aula. Mas, em geral, quando você tem modelos de equações simultâneas, cada equação está associada e cada correspondente respectiva variável dependente está associada a um setor da economia. Por exemplo, um modelo de equilíbrio geral, em cada equação você tem um preço ou uma quantidade que diz o comportamento do preço e da quantidade daquele mercado específico. Então você tem tantas equações quantos mercados aparecerem nesse modelo de equilíbrio geral. Apenas na economia em escala maior, portanto, identificam-se aspectos diferentes da economia, com um setor afetando ao outro em seu comportamento dinâmico. Nas equações dinâmicas que descrevem tal comportamento, o padrão da variável dependente y1 afeta o padrão da outra variável dependente y2, ou aquele é afetado por este, afeta ou é afetado. Em alguma situação, a interação pode não ocorrer, quando variações de y1 depende apenas de y1, etc., não depende de uma outra variável dependente nesse modelo. No caso visto do modelo de inflação-desemprego, note que o padrão da expectativa de inflação, que era a variável π, também depende do padrão da taxa de desemprego U por meio da inflação P. E também o padrão de U, da taxa de desemprego, depende da expectativa de inflação. De modo que as dinâmicas da expectativa de inflação e da taxa de desemprego são determinadas simultaneamente. E uma equação dinâmica dessas depende da outra. Embora a gente possa chegar a uma equação dinâmica, como nós fizemos, para cada uma dessas variáveis endógenas, mas essas variáveis, inflação, expectativa de inflação e taxa de desemprego, elas estão correlacionadas. Essa correlação não diz respeito a diferentes setores da economia, mas são diferentes variáveis endógenas que aparecem nesse modelo, como no caso o modelo de Phillips. Pode ocorrer por isso também, porque se tem variáveis endógenas que descrevem aspectos, né, taxa de desemprego, inflação, porque o modelo de Phillips intrinsecamente relaciona essas duas variáveis endógenas, elas não são tratadas de uma maneira dependente. Então, você pode ter diferentes equações para cada uma dessas variáveis endógenas, mas uma vez obtido uma equação para uma variável endógena dessa, se conhece todo o padrão dinâmico dela. Tá? Embora haja a dependência entre elas, mas cada equação descreve a dinâmica de uma maneira completa, tá? Omitindo, inclusive, a outra variável na apresentação, né, na formalização da equação dinâmica para essa variável endógena. Então, há uma relação de determinação simultânea dessas variáveis endógenas. Neste, como em muitos outros casos, não é preciso condensar um modelo em uma única equação, o que é trabalhoso, em alguns casos, impossível. Tá? Então, você não tem uma única equação dinâmica com mais de uma variável dependente. O que a gente fez no modelo de Phillips é chegar numa equação dinâmica para cada variável dependente. Então, na verdade, a gente, para descrever de uma maneira completa as variáveis endógenas do modelo de Phillips, a gente tem um sistema de equações, cada equação associada a uma variável em particular. Bom, uma outra técnica em que aparecem sistemas de equações simultâneas é essa técnica, né, de alterar a ordem de uma equação. Quer dizer, uma única equação de ordem elevada pode ser tratada com um sistema de equações simultâneas de ordem mais baixa. É essa técnica que nós vamos aplicar. Quer dizer, nós não vamos estar aqui preocupados com o tratamento intersetorial, com a relação de setores da economia. Nós vamos trabalhar com equações dinâmicas nesta videoaula como uma técnica em que se reduz a ordem das equações diferenciais ou adferências. Uma equação diferencial ou adferências de enésima ordem e uma única variável dependente, nós vamos trabalhar com uma única variável dependente, e vamos transformar essa equação de enésima ordem em um sistema de n equações diferenciais ou adferências, se tiver no caso de equações adferências, simultâneas, de primeira ordem em n variáveis. Então nós vamos criar mais variáveis nesse sistema de uma maneira artificial para reduzir a ordem da equação diferencial da equação adferências. Por exemplo, uma equação de segunda ordem pode transformar-se em duas equações simultâneas de primeira ordem com duas variáveis, e vice-versa. Tá? Ou seja, duas equações simultâneas de primeira ordem com duas variáveis pode ser transformada numa única equação com uma única variável, mas agora uma equação de segunda ordem. Então a gente introduz variáveis artificiais para a gente reduzir a ordem da equação, mas a gente aí vai ter mais equações. Tá?
A vantagem desse procedimento é que, fazendo, reduz a ordem das equações ao mínimo, ao custo de se trabalhar agora com muitas equações, muitas variáveis, e não apenas uma única equação e uma única variável dependente. Vamos generalizar, então. Seja a equação a diferenças de segunda ordem. Vamos dar um exemplo específico, né, para coeficientes em termos genéricos, né, a gente não vai especificar, mas é um exemplo específico, na verdade. Uma equação a diferenças de segunda ordem, como essa. Yt mais 2 mais A1, y de t mais 1, mais A2, y de t é igual ao termo constante c. Vamos introduzir uma nova variável, digamos, artificial. Vamos dizer que xt é, por definição, y de t mais 1. O que implica que, por definição, x de t mais 1 é igual a y de t mais 2, porque y é sempre deslocado para frente, né? Então agora nós vamos ter, ao invés de uma única equação a diferenças de segunda ordem, temos agora duas equações de primeira ordem simultâneas. Então, substituindo, né, no lugar de yt mais 2, a gente põe x de t mais 1, porque o x é deslocado um período em relação a y, né, um período atrás, então x de t mais 1, mais A1 no lugar de y de t mais 1, a gente põe xt, mais A2, né, yt, mantém o yt aí, é igual a c. Então essa equação, ela não tem uma variável endógena, o y, em vários períodos. Passa a ter duas variáveis endógenas, né, o y e o x. Só que agora a ordem máxima dessa equação, a defasagem máxima, é em t mais 1. Então essa é uma equação de primeira ordem. Enquanto originalmente, quando tinha uma variável só, a equação era de segunda ordem. E a outra equação que a gente introduziu é exatamente na definição da variável artificial. Então, como x de t é, por definição, y de t mais 1, então você pode escrever que y de t mais 1 menos x de t é igual a zero. A equação ficou homogênea naturalmente. Então, nós temos agora o sistema com duas equações, e observe que essas duas equações são equações de primeira ordem, né? Porque o índice mais alto da primeira equação é esse t mais 1 do x, e o índice mais alto, o subíndice mais alto da segunda equação, é esse t mais 1 do y. Então, são duas equações de primeira ordem. Tá? Então, se eu tiver equações de ordem mais alta, aplica-se um procedimento análogo conforme o próximo exercício. Então, uma equação de segunda ordem se transformou em duas equações de primeira ordem. Se eu tiver uma equação de terceira ordem, vou transformar em três equações de primeira ordem, vou ter que criar duas variáveis artificiais. Aqui eu criei uma variável artificial apenas. Vamos a um exemplo? Então, a guisa de exemplo, esse exercício, tá? Cujo enunciado é o seguinte. Transforme a equação a diferenças de terceira ordem com coeficientes e termos constantes, y de t mais 3, mais y de t mais 2, menos 3y de t mais 1, mais 2y de t igual a zero, em um sistema de equações a diferenças de primeira ordem. Muito bem. Então nós vamos introduzir variáveis artificiais. No caso, nós vamos ter que introduzir duas variáveis artificiais. A primeira é a x de t, que é o y de t mais 1. E a primeira é o w de t, que é o x de t mais 1. Tá? Ok? Então, o que implica em... Então, se o x de t é y de t mais 1, então x de t mais 1 é igual a y de t mais 2, sempre deslocando um período. E o w de t mais 1 é igual a x de t mais 2, tá? Sempre andando um período a mais no x em relação ao w. E, pegando a primeira equação, x de t mais 2 é y de t mais 3. Para a gente substituir a defasagem de terceira ordem que aparece na equação original. Com base nessas variáveis artificiais, constrói-se um sistema de equações a diferenças de primeira ordem. Qual era a equação original? Era y de t mais 3, no lugar de y de t mais 3, a gente coloca w de t mais 1, não põe o x de t mais 2, porque eu quero tudo reduzir para equações de primeira ordem. Então fica w de t mais 1, o segundo termo era y de t mais 1, e y de t mais... Perdão, o segundo termo era y de t mais 2, e y de t mais 2 é x de t mais 1. Mas eu posso também, no lugar de x de t mais 1, colocar w de t, né, para ter a menor ordem possível. Então a menor ordem aparece na variável w. Então eu coloco w de t. O outro termo é menos 3y de t mais 1, e y de t mais 1 é x de t, então menos 3x de t. Aí mantenho mais 2y de t igual a zero. Então a primeira equação, olha, fica uma equação que era uma equação de terceira ordem, com essas duas variáveis, que eu tive que criar w e x, mas virou uma equação de primeira ordem.
A segunda e a terceira equação é o que aparece na definição de W e de X. Né? Então, como o WT é x de t mais 1, eu posso escrever x de t mais 1 menos WT igual a zero. Eu estou colocando o WT abaixo do WT da equação acima. E a terceira equação, que entrou na definição do y, né? Então, a gente tem que y de t mais 1 é igual a x de t, portanto, y de t mais 1 menos x de t é igual a zero. Eu coloquei o x de t da terceira equação abaixo do x de t da primeira equação. Então, eu tenho essas três equações, tá? Agora com três variáveis. A variável original do problema, que é a variável y, e a variável x e w que foram criadas artificialmente. Vamos para o outro exercício? Transforme a equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes e termo constante, x y duas linhas de t, mais a1 y' de t, mais a2 y de t igual a zero, em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Esse exemplo foi adicionado para a gente trabalhar também com equações diferenciais. Vamos trabalhar sempre com equações de diferenças, equações diferenciais. Vamos tratar simultaneamente dos dois casos. Tá? A gente só não pode misturar equações de diferenças com equações diferenciais no mesmo sistema. Porque ou você está no problema de tempo discreto ou no problema de tempo contínuo. Né? Você não pode ter uma hipótese de tempo para cada equação. Então, todas as equações ou são discretas ou todas as equações simultâneas são contínuas. Aqui são todas contínuas. Portanto, se fala em derivada. Então, tem a derivada segunda de y, a derivada primeira, né, a própria função y e os coeficientes a1 e a0. Tá? Essa equação é homogênea, né, porque ela é igual a zero. Né? Eu quero transformar em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Então vamos introduzir variáveis artificiais. A primeira variável é o x de t. Aqui está, né, nesse slide. O x de t é o y'. Portanto, o x' é y duas linhas, né, que eu estou derivando essa equação membro a membro. Então, x', se x é y', x' é y duas linhas. E vamos construir o sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Como era uma equação diferencial de segunda ordem, eu preciso introduzir apenas uma variável artificial para chegar a um sistema com equações de primeira ordem, ou seja, que envolve apenas a derivada primeira. Né? Então, vamos ao sistema original. Então, lá aparecia y duas linhas, y duas linhas, x'. Então, ficou x'. Lá aparecia a1 y', no lugar de y' eu ponho xt, a1 xt. Mantém a2y de t, mantém esse a2y de t igual a zero. E a segunda equação é a definição da variável y, né, que está definida da variável x, que x é y', portanto, y' menos x igual a zero. Então, eu ponho aqui o x abaixo do x da primeira equação, e aí eu escrevo dessa maneira, então tem aí o sistema com duas equações diferenciais de primeira ordem. Bem, vamos aprender a resolver essas equações dinâmicas simultâneas, resolver o sistema de equações dinâmicas, tanto no caso diferencial como nas equações de tempo discreto, equações a diferenças. Sempre trabalhando por simplicidade, com equações lineares e com coeficientes constantes. Coeficientes e termos constantes. Tá? Se o coeficiente é constante, ele é linear, mas é coeficiente e termo constante. Começando com o caso de equações a diferenças simultâneas. Tá? Então vamos começar com um exemplo de equações a diferença, depois a gente trabalha com equações diferenciais. Seja o sistema x de t mais 1, mais 6 de x de t, mais 9y de t, é igual a 4. E a outra equação é y de t mais 1 menos xt igual a zero. Tá? Então, resolver esse sistema é encontrar a variável discreta x de t e y de t que satisfaçam as variáveis que satisfaçam a ambas as equações. Ok? Então, vamos começar com a solução particular. Né? Queremos a solução particular das duas variáveis dependentes, x e y. Eu quero a solução particular, os valores de equilíbrio temporal de x e y, que eu vou chamar de x barra e y barra. Tá? E depois a gente vai buscar a função complementar para as duas variáveis dependentes. E a solução completa é a soma dessas duas soluções, a particular e a solução geral da homogênea associada à função complementar, a chamada função complementar. Muito bem. Em busca de soluções particulares, vamos começar com a hipótese de que as soluções são constantes, a hipótese de equilíbrio intertemporal. Tá? Então, se no equilíbrio temporal
o valor da variável é constante, então estou supondo que x de t mais 1 é igual a x de t, vou chamar isso de x barra. Y de t mais 1 é igual a yt, que é igual a y barra, então ele é constante ao longo dos períodos discretos. Vou substituir essa hipótese no sistema. Tá? Então a primeira equação do sistema seria, portanto, o primeiro x de t mais 1 é x barra, mais 6x barra, dá 7x barra. Né? Depois aparece o 9y barra, igual a 4. Tá? E a segunda equação, o yt mais 1 é y barra também, x de t é x barra, então fica y barra menos x barra. Tá? Ou, se quiser, começando com x, né, menos x barra mais y barra igual a zero. Tá? Vamos resolver esse sistema para saber os valores de x barra e y barra. Eu tenho duas equações de duas incógnitas, dois sistemas lineares bem simplesinho. Né? Por exemplo, eu posso multiplicar a última equação por 7 e somar ambas as equações membro a membro. Então esse 7x barra cancela com menos 7x barra da outra equação. Aí fica 9y barra, né? Com 7y barra dá 16y barra, depois 4 mais 0 é igual a 4. Então, 16y barra é igual a 4, o y barra é igual a 1 quarto. Como a segunda equação diz que x barra é igual a y barra, então x barra também é igual a 1 quarto. Tá? Essas são as soluções constantes que traduzem um equilíbrio intertemporal estacionário. Então elas funcionaram. Se por acaso não tivesse funcionado, se tivesse, por exemplo, que dividir por zero, alguma coisa assim, a gente tentaria o segundo caso mais simples, que é a equação linear, né, do tipo x de t igual a uma constante k1 de t, e x2 é a constante k2 de t. Eu só chamo k1 k2 porque não precisa ser a mesma constante, naturalmente. Né? O x não precisa necessariamente ser igual ao y. Talvez na equação, pela segunda equação, acabe sendo igual. K1 acabe sendo igual a K2. Mas no caso mais genérico, né, você faz x de t igual a K1t, x de 2 é igual a K2t. Se não der certo, você multiplica por t ao quadrado. Se não der certo, por t ao cubo. Aquela velha técnica que a gente já está habituado a empregar. Tá? Vamos agora obter as funções complementares. Agora é mais difícil, preste bem atenção. Tá? Primeira coisa, nós vamos imaginar que tem uma única raiz característica comum a ambas as variáveis. Podia não ser a mesma raiz característica. Tá? Porque você pode associar, imagina que cada equação pudesse, cada variável dependente pudesse ser escrita por uma equação particular e que a partir dessa equação que envolve só essa variável poderia chegar a uma equação característica. E aí eu teria raiz característica, na outra teria uma outra equação característica, outra raiz característica, não necessariamente elas são iguais, mas elas podem ser iguais. Então a gente imagina que a raiz característica é comum a ambas as variáveis, eu vou chamar de B. Tá? Então a gente vai representar, tá, na solução da equação homogênea, aquela solução, aquele modelo de solução, né, tradicional de equações de diferenças, que a gente faz assim, x de t é m, b elevado a t. B é a base, a raiz característica. O y de t, o fator que multiplica é um outro fator, né, na verdade, porque a solução particular de y não é a mesma solução de x, então y de t é igual a n, o n relativo a y, b elevado a t porque a gente está supondo a mesma base comum e supomos também que a base seja diferente de zero, que a raiz característica é diferente de zero. Então, deslocando o índice, né, se x de t é mb elevado a t, x de t mais 1 é mb elevado a t mais 1, e y de t mais 1 é igual a n b elevado a t mais 1. Então, a solução da homogênea é encontrar a raiz característica b, né, que aí o número de raízes vai depender, obviamente, da ordem da equação. Certo? Se a gente está trabalhando com equações de primeira ordem, temos uma única raiz característica, então vai encontrar uma raiz característica b, tá? E o valor de m e n que satisfaça a esse sistema de equações simultâneas. Vamos por substituição e façamos os devidos cancelamentos. Lembrando que b de t é diferente de zero, portanto, a gente pode colocar b de t em evidência e cancelar, porque a equação é homogênea. Nós estamos trabalhando com a função complementar que diz respeito a uma equação homogênea. Então vamos à equação original do problema, desse exercício. Então a equação original era x de t mais 1 mais 6 de x de t mais 9y de t é igual a 4. Né? Então, onde tem lá o y de t mais 1, fica mb
t mais 1. Não, x de t mais 1, né? Certo? Porque a equação começa com x de t mais 1, perdão. X de t mais 1, né? Então, o x é um m. Então, mb elevado a t mais 1. Depois tem, voltando lá, né? Aí tem 6 de x de t. Então, mais 6, o x de t é mb elevado a t. Aí, mais 9y de t. Então, mais 9y de t é nb elevado a t. Mais 9n elevado a n vezes b elevado a t é igual a 0. E a segunda equação é y de t mais 1 menos x de t igual a 0. Então fica, aqui é o y de t mais 1, é nbt mais 1, né? Menos x de t, então fica menos mb elevado a t igual a 0. Então estamos com essas duas equações, tá? E eu posso cancelar o b elevado a t, né? Então a primeira equação fica mb, né? Tá certo? Mais 6 vezes m, eu coloco o m em evidência, fica b mais 6 vezes m. A segunda fica simplesmente 9n, então b mais 6 vezes m, né? Fecha parênteses, tá certo? Vezes m, né? Mais 9 vezes n é igual a 0. E a segunda equação, cancelando b elevado a t, fica simplesmente menos m, coloquei o m na frente, tá? Fica menos m, mais b vezes n igual a 0. Tá? Então veja, m e n são variáveis. Tá? Então esse sistema é um sistema que tem duas variáveis, m e n, tá? Duas equações, mas tem também o parâmetro, vamos chamar assim, o parâmetro b. Né? E o b depende da equação característica, da raiz característica. Então veja que o valor de m e n depende da raiz característica b. Para cada valor de b, eu tenho um conjunto de m e n que satisfaz esses dois sistemas de equações, porque o b aparece nas duas equações também. Tá? Bom, essa equação sempre tem solução trivial, né? Se eu fizer m igual a n igual a 0, a solução trivial, mas isso eu estou dizendo que não tem função complementar, que não tem desvio. Né? Ok? Então, a solução trivial ocorre quando a matriz dos coeficientes do sistema é invertível. Né? Então, se tem inversa, eu passo a matriz a inversa para o outro lado, tá certo? E aí a solução é sempre a solução trivial. Tá? Mas x de t e y de t igual a 0 é um caso sem interesse, coloca as variáveis dependentes sempre nos valores de equilíbrio intertemporal, sem nenhum desvio de curto prazo. A função complementar é nula. Mais interessante é buscar uma solução não trivial. Tá? Aí sim você tem uma solução, uma função complementar que é não nula, quando eu tenho a solução não trivial. Então, para que haja solução não trivial, o determinante tem que ser igual a 0, né? Porque aí você não pode passar o determinante para o outro lado. Né? Tá certo? Porque você não pode, é a ideia que você não pode dividir por 0, né? Então a matriz de coeficientes do sistema de equações, ela tem que ser singular, ou seja, com determinante nulo. Tá? É interessante, quando você impõe essa condição de singularidade da matriz dos coeficientes do sistema, é que você tem uma relação que envolve a raiz característica. É daí que sai a raiz característica. Tá? Ok? Você não pode ter uma equação característica para cada equação simultânea do sistema, porque a equação simultânea do sistema envolve mais de uma variável. Tá? Então a equação que envolve a raiz característica, ela sai quando você anula o determinante dos coeficientes do sistema. Tá? E a raiz característica aparece desses coeficientes. Então, por exemplo, aqui a matriz dos coeficientes, pensando m e n como variáveis, portanto, a matriz que envolve essas variáveis é a matriz dos coeficientes, é b mais c e 9, que são os coeficientes de m e n da primeira equação, e depois menos 1 e b, que são os coeficientes m e n da segunda equação. Então, essa é a equação característica e o determinante, vamos calcular o determinante dessa equação, então multiplica os elementos da diagonal principal, da diagonal secundária, então na diagonal principal fica b ao quadrado mais 6 vezes b, aqui dá menos 9, menos com menos dá mais, porque o sinal negativo na diagonal secundária, né, mais 9 igual a 0. Então temos uma equação quadrática, tá, que foi obtida impondo-se a condição de que o determinante da matriz de coeficientes anula-se. Tá? E aí eu tenho a equação característica do sistema. Lembre que a raiz característica é a mesma para as duas variáveis, essa é a nossa hipótese. Né? Então, qual é a solução? Bom, aí no caso eu tenho raízes reais repetidas. Né? Se eu fizer B1 igual a B2 igual a B, que é a raiz real comum repetida, vocês percebem que facilmente ela é menos 3, porque menos 3 ao quadrado é 9, né? Mais 6 vezes 3, 18, tá certo?
mas aí no caso é menos 3, né? Então fica menos 18, 9 com menos 18 dá menos 9, mais 9 igual a zero. Então menos 3 é a raiz característica. São raízes repetidas, né? Bom, para cada raiz característica, se estabelece uma relação entre m e n. Lembra que a relação entre m e n depende do valor de b. Tá certo? A segunda equação do sistema, por exemplo, diz que m é igual, passando para o outro lado, né? M é igual à raiz característica, no caso bi, cada delas, vezes n, né? Tá? Então, a princípio, teríamos um número infinito de soluções, né, definidas no par mn, um número infinito de combinações entre m e n, né, definido por o m é bi vezes n, onde bi é uma raiz característica particular, bi vezes n, e n. Né? Então, para cada valor de bi, você teria uma diferente combinação de, de soluções, né, de soluções associada à raiz característica. Tá? Você tem uma solução possível, tá certo? Para cada valor de m, de n, tá? E para cada raiz característica. Né? Porque a relação entre m e n depende da raiz característica. M é b vezes n. Uma raiz característica é bi em particular, então m é bi vezes n. Né? Então, para cada valor de n, tá? Você tem um correspondente valor de m que depende, um valor de m que depende da raiz característica. Nesse caso, as raízes são repetidas, né? Ok? Então a gente precisa construir um segundo termo que tem que ser linearmente independente na expressão da função complementar. Tá? Tanto para a variável x como a variável y, nós temos para essas duas variáveis, que a gente supôs que as raízes características são as mesmas, para as duas variáveis as raízes características são repetidas. Então você não pode, precisa de dois termos. Você não pode escrever esses dois termos, tá, como sendo idênticos, porque eles precisam ser linearmente dependentes. Ok? Então a gente precisa de dois termos que sejam linearmente independentes. Tá? Por que a gente precisa de dois termos? Porque aí, apesar da equação, das duas equações serem equações de primeira ordem, né, lembre-se que o sistema que nós estamos trabalhando é x de t mais 1, mais 6 de x de t, mais 9yt igual a 4 e y de t mais 1 menos x de t igual a 0. Então as duas equações são equações de primeira ordem, mas por que você precisa ter dois termos para cada variável, para definir a função complementar? Porque eu tenho duas condições iniciais. Eu tenho a condição inicial da variável dependente x e da variável dependente y. Então, como eu tenho duas condições iniciais nesse problema, eu preciso para cada variável definir dois termos. Tá? Ok? Então, nesse caso, eu tenho um primeiro termo, né, que é o valor, por exemplo, a variável x. Né, ok? Eu tenho mb elevado a t. Ok? E o segundo termo tem que ser um m qualquer, b elevado, t, b elevado a t. Tem que usar aquele truque de pré-multiplicar por t. Né? E a mesma coisa para a variável y nesse nb elevado a t. Então, um é nb elevado a t, o outro é nt b elevado a t. Tá? Então, as soluções da homogênea, no caso de raízes repetidas, que é esse exemplo, vai ficar, portanto, o x de t vai ser m1 menos 3 elevado a t, mais m2t menos 3 elevado a t. Veja que os dois coeficientes, o m1 e o m2, eles são diferentes, por isso que eu preciso colocar o subíndice, m1 e m2. Tá? São duas constantes arbitrárias que eu vou ter para esse caso. Né? No outro caso, no caso disso, presta atenção, no caso de y, eu vou escrever n1 menos 3 elevado a t, menos 3 é a raiz característica comum, mais n2t menos 3 elevado a t. Aí você fala, mas espera aí, não tem duas condições iniciais? Como é que você está colocando m1, m2, n1, n2? Está colocando quatro variáveis aqui, a serem quatro constantes arbitrárias, mas não é duas? Sim, mas é porque o m se relaciona com o n, entendeu? Quer dizer, você tem uma relação entre o n1 e o m1 e tem uma relação entre o n2 e o m2. Tá? Portanto, a gente vai reduzir a duas constantes arbitrárias. Porque se você tem o valor de uma, você tem o valor da outra, que elas estão relacionadas pela raiz característica. Tá?
Então você precisa discriminar aí M1 relacionado com N1 e M2 relacionado com N2. Então para cada variável x e y, você tem esses dois termos, o coeficiente do primeiro termo M1 e do segundo termo, que pré-multiplica por T, é o coeficiente M2. Para a variável x e para a variável y, N1 e N2. Então eu tenho esse sistema com M1, M2, N1, N2, sendo que MI, cada um desses M's, e o NI correspondente satisfaz o sistema de equação original, em que x de t mais 1 mais 6 de x de t mais 9y de t igual a 4 e y de t mais 1 menos x de t igual a 0. Ok? Então tá. Então vamos substituir na segunda equação. Tá? Então vamos pegar aqui a equação n1 menos 3 elevado a t, tá? Mais n2, né? T menos 3 elevado a t. Veja, o primeiro sistema eu tenho que colocar. Vamos pegar essa segunda equação, né? A segunda equação está dizendo que y de t mais 1 é igual a x de t. Né? Então, no lugar de t mais 1, eu escrevo a expressão do y de t que nós obtemos, mas com o índice t mais 1. Então, esse n1 menos 3t mais 1, mais n2 no lugar do t que pré-multiplica t mais 1, menos 3 elevado a t mais 1. Tá? Isso é igual a x de t. E aqui está a expressão do x de t que nós vimos. M1 menos 3 elevado a t mais M2, t menos 3 elevado a t. Tá? Eu posso cancelar o menos 3 elevado a t, que aparece nos dois membros, tá certo? Então aqui fica só menos 3, né, elevado a n1. No segundo membro fica, bom, aqui eu cancelei, né, menos 3 elevado a t mais 1, mais o menos 3 elevado a t eu cancelei, fica só o menos 3, né, que multiplica n2, t mais 1, que apareceu aqui. No segundo membro eu tenho só o m1 no primeiro termo, no segundo termo eu tenho m2t. Tá? Então tem essa equação aqui, aí eu coloco o menos 3 em evidência, né, fica menos 3, n1 mais n2, porque aqui eu distribuí, né, então menos 3 n2t, como menos 3 está em evidência, então fica simplesmente n1 menos mais... na verdade, faz a distributiva, eu estou pegando esse menos 3 que multiplica o 1, né? Tá? Então fica menos 3n1, menos 3n2, pus o menos 3 em evidência, fica aqui, como está todo menos 3 em evidência, então o sinal menos está em evidência, fica tudo positivo, né? Então menos 3, n1 mais n2, depois tem esse menos 3 n2t, que eu coloquei aqui do lado, isso está no primeiro termo, no primeiro membro, né? E no segundo membro m1 mais m2t. Tá? Então, é um polinômio, a igualdade de polinômio tem que igualar termo a termo. Então, m1 é menos 3, n1 mais n2, e m2 é menos 3, n2. Tá? Veja que aqui introduz uma complexidade, quer dizer, o m1 não depende só do n1. Tá? Nesse caso, o m1 depende de uma combinação entre n1 e n2. Né? Ele é menos 3, n1 menos 2. Isso pode acontecer também. Tá? E o M2 só depende do N2. Tá? Mas o M1 depende do N1 e do N2. Ok? Se eu tiver duas condições iniciais, de qualquer maneira, que me permita determinar N1 e N2, eu vou também saber o valor de M1 e M2. Então, as duas condições iniciais que eu preciso desse problema, porque são duas equações, tá, de primeira ordem, portanto, para cada variável dependente, que eu tenho duas variáveis, eu tenho uma condição inicial, o valor da variável para t igual a zero, né? Então eu tenho duas condições iniciais para duas variáveis dependentes, o que permite calcular os m's e os n's. Né? Essas quatro variáveis, m1, m2, n1, n2, são determinadas pelas duas condições iniciais, uma para cada variável dependente, certo? Muito bem. Então os valores de m1 e m2 dependem dos valores de n1 e n2. Tá? Se eu fizer n1 igual a 3 e n2 é igual a 4, então o m1 é menos 3 a 3 mais a 4, e a variável m2 é menos 3 a 4. Tá? Então, podemos escrever agora a solução das equações homogêneas associadas a esse sistema de equações simultâneas em x e y, como sendo, então, o x de c, né, da função complementar, é menos 1 menos 3 elevado a t, mais m2t menos 3 elevado a t, ok? Que isso é igual a gente coloca no lugar de m1 a gente põe menos 3 a 3 mais a 4, vezes menos 3 elevado a t. Né?
No lugar de M2, a gente coloca menos 3A4. Tá? Esse mais com esse menos não ficou muito elegante, quer dizer, é o mais vezes o menos, né? Tá? Eu já podia ter resolvido isso, mas tá lá, mas dá para entender, né? Mais, ou então podia abrir isso entre parênteses, né? Mais menos 3AT, que multiplica t, menos 3 elevado a t. Né? Isso dá, isolando tudo que aparece em A3, só tem aquele primeiro termo dentro dos parênteses, tá certo? Então fica menos 3AT, menos 3 elevado a t. Depois fica o menos 3AT, que aparece nos outros dois termos, e aparece esse menos 3A4, que eu já pus em evidência, tá certo? Tá? Que aqui corresponde àquele 1, e no outro aparece um t também, né? Então é o t que aparece dentro dos parênteses, né? Então fica menos 3A4, t mais 1, vezes menos 3 elevado a t. Tá? Essa é a equação, a função complementar para a variável x, e para a variável y, e o YC é N1 menos 3 elevado a t, mais N2T menos 3 elevado a t. Aí substituo o valor de N1 a gente falou que é A3, o N2 é A4, vai ficar 3 menos 3 elevado a 3, mais A4T menos 3 elevado a t. Né? A3 menos 3 elevado a t, mais A4T menos 3 elevado a t. Tá? E as constantes A3 e A4 são definidas pelas condições iniciais do problema. Então, que ambas as trajetórias temporais contêm um fator do tipo b elevado a t, supondo a mesma raiz característica para as duas variáveis, né? Significa que ambas divergem ou convergem ao equilíbrio temporal, intertemporal, dependendo do valor de b, no caso do módulo, porque se trata de equações de diferenças. Né? Então, nesse caso, o módulo de b é o módulo de menos 3, que é 3, que é o número maior que 1. Portanto, eu tenho que ambas as variáveis divergem. Então, ocorre tanto para x quanto para y uma oscilação do tipo explosiva, tá? Com amplitudes cada vez maior. Bom, e antes de a gente concluir esta nossa 18ª videoaula, eu vou ditar a questão. Eu quero que vocês resolvam o exercício da página 579, do bloco de exercícios 19.2. Eu quero que vocês resolvam, me encaminhem por e-mail, a solução do exercício 3A. Tá? Exercício 3A do bloco 19.2. Bom trabalho em casa. Até a próxima videoaula.